debater e discutir algumas das suas propostas. O doutor Jorge Flores é um dos historiadores portugueses que tem um longo percurso e uma longa projeção daquilo que tem sido a sua produção historiográfica a nível internacional. E apraz-nos muito ter aqui no nosso seminário anual, que normalmente tem apenas historiadores não portugueses, também historiadores portugueses. É sinal que a historiografia portuguesa também é capaz de publicar, de produzir desses contextos internacionais. Aliás, este ano é a segunda vez que isso acontece, porque a primeira sessão deste seminário também contou com uma intervenção do Dr. Fernando Catroga. Ele começou a sua carreira aqui, foi professor na Universidade de Aveiro, depois foi professor na Universidade de Brown, nos Estados Unidos, em Providence, no Instituto Universitário Europeu de Florença e atualmente é investigador no centro, investigador principal, no Centro Interuniversitário de História da Ciência e da Tecnologia da Universidade de Lisboa. Enfim, tem um enorme reconhecimento internacional, que é bem visível, a partir, por exemplo, da sua integração numa série de coleções prestigiadas. Enfim, estou-me a lembrar do Instituto Histórico Sociedade de Jesus, essa publicação da Companhia de Jesus, em coleções sobre história global da Universidade de Leiden, por exemplo. Tem uma produção que se espraia quer por revistas de grande nível, tem textos nos Quaderni Storici em Itália, na Itinerário, no Journal of Early Modern History. Quase sempre, enfim, eu diria que ele é hoje um dos historiadores referenciais a respeito daquilo que foi a presença portuguesa na Ásia e, sobretudo, na relação com o Império Mogol. Darei mais exemplos mais detalhados disso. E, como há pouco já anunciava, muito atento às questões da história imperial, da história numa perspectiva de história global e conectada. Tem uma obra historiográfica muito marcante, impressionante. Eu referirei aqui apenas alguns dos livros que ele publicou. Creio que é uma obra onde se notam algumas fases, duas pelo menos. Uma primeira em que olhou sobretudo para a presença portuguesa nos mares do Ceilão e no Ceilão. O seu primeiro livro, ainda de 1998, Os Portugueses e o Mar do Ceilão, Trato, Diplomacia e Guerra. E depois um segundo, Os Olhos do Rei, desenhos e descrições portuguesas da ilha do Ceilão, que eu creio que, de um certo ponto de vista, anuncia já este interesse, talvez também relacionado com a participação durante uma fase inicial da vida do Dr. Jorge Flores na Comissão Portuguesa para a Comemoração dos Descobrimentos Portugueses, onde esteve durante cerca de 3 anos, se não me falha a memória, também pelo final da última década do século passado. Este cuidado com as fontes que permitem aos historiadores trabalhar. A documentação que permite aos historiadores trabalhar, o modo como essa documentação é produzida, como é que se constituem arquivos e como é que depois, a partir daí, é possível construir historiografia. Creio que hoje enfim, a comunicação vai andar um pouco em torno destas questões. Depois desta primeira fase, como digo, mais relacionada com
o espaço do Ceilão, o atual Sri Lanka, há uma abertura ao mundo mogol. Com um primeiro trabalho, os Firangis na chancelaria mogol, que é talvez dos menos conhecidos, e depois eu até chamo uma trilogia, não sei se foi pensada assim, mas objetivamente, quando olhamos para essas três obras sequencialmente, parece-me que é uma trilogia, não sei se já está acabada, se não vai prosseguir, como muitas das narrativas cinematográficas hoje, não é? Que têm réplicas e reproduções, sobretudo quando têm impacto. E, portanto, se é uma trilogia, é sinal que as primeiras etapas da trilogia tiveram o seu impacto. Começou com um livro que foi aqui editado pela imprensa da Universidade de Coimbra, Nas Margens do Indostão, o Estado da Índia e a Expansão Mogol, de 1570 a 1640. No fundo, uma primeira abordagem daquilo que foi a relação dos portugueses com essa ameaça de um império que se estava a construir e a constituir nesse subcontinente indiano, a que se seguiu uma outra obra, que, enfim, essa já publicada em inglês, chamada Unwanted Neighbors, de Mughal, The Portuguese and Their Frontier Zones, em que, agora mais do que a ameaça mogol e a expansão mogol na sua relação com os territórios de presença portuguesa, há uma leitura para essas zonas de contacto e como é que essa relação se foi estabelecendo. E um último livro que acaba de publicar, saiu há pouco tempo, pela Pennsylvania University Press, Empires of Contingency, How Portugal Entered the Indo-Persian World, que é, do meu ponto de vista, enfim, o clímax desta trilogia e talvez a obra melhor conseguida, sobretudo e seguramente a obra mais madura de reflexão, que já conta muitos anos e muitos trabalhos pretéritos, do que foi esta ligação entre estes dois impérios, porque se tratava também do Império Português. Enfim, basicamente, creio, à hora do almoço conversava também com o Dr. Jorge Flores sobre isso, foi um dos últimos livros que acabei de ler. Este é um livro notável, desde logo porque procura, a partir do exemplo, de dois exemplos, de um certo ponto de vista, nós podíamos também ver nesta obra uma espécie de um estudo de caso, a partir de dois casos, dois impérios, ver como é que dois impérios, o português e o mogol, impérios profundamente distintos, do ponto de vista dos modelos políticos de organização, dos mundos culturais em que se inscreviam, das dinâmicas religiosas que estavam por trás de ambos, enfim, das próprias linguagens que lhes permitiam comunicar-se. Como é que estas duas formações imperiais se relacionaram ao longo de praticamente 2 séculos? E fazendo isso, como ele explicita muito bem, com uma abordagem, enfim, arejada, que não é a abordagem que marcou muitas destas leituras do passado, do choque de duas civilizações que, para serem tão distantes, tinham que chocar uma com a outra, nem também aquelas abordagens, enfim, eu diria, ingênuas e um bocadinho naifes até, que nos falavam sobretudo e que apontavam sobretudo para a ideia de diálogos culturais, de relações culturais. E, portanto, é uma leitura sobre o modo como, de facto, ao longo destes 2 séculos, estes dois impérios, com as contingências às quais estiveram expostos, se foram relacionando. E é um livro cheio de novidades,
sobretudo do ponto de vista, fundamentalmente, do Império Português, do modo como se criaram sistemas de informação, Jorge Flores chama de sistemas de intelligence, para perceber como é que o outro império funcionava, como é que era possível contactar com ele, as redes de espionagem que foram montadas para estes dois impérios poderem relacionar um com o outro, e o modo como, enfim, a partir de muitas fontes, que também eram as fontes que estes atores históricos utilizaram e que nós agora utilizamos enquanto historiadores, o modo como essas fontes foram usadas e como é que a informação que muitas vezes chegava por essas fontes, fontes orais, fontes documentais, fontes, como disse há pouco, vindas de redes de espionagens mais ou menos formalmente montadas, eram transformadas em conhecimento e, a partir desse conhecimento, em ação política, em ação de comunicação. É, portanto, um livro extraordinário que recomendo vivamente, este último desta trilogia. Espero que não seja o último que o Jorge Flores vai seguramente publicar. E, feita esta apresentação, que já liga, creio eu, com aquilo que, ou com parte daquilo que nos irá dizer, passo a palavra ao Jorge, agradecendo mais uma vez a sua vinda aqui. Obrigado. Se calhar vou falar sem microfone. Falo alto, acho que a acústica da sala permitirá, mas se ouvirem mal, digam que eu ligo. Vou falar de pé também para que seja possível ver-nos todos e vou passando aqui o PowerPoint. Queria começar por agradecer o convite para fazer parte deste seminário, Mundos da História, que é realmente extraordinário. Eu nunca vi nenhuma sessão que vive em Lisboa e a preguiça implica dificuldade em fazer este trajeto, mas devia tê-lo feito mais vezes. Tem vindo pessoas muito boas a este seminário e eu julgo que isso não é por serem estrangeiros, muitos deles conheço e conheço o trabalho deles e delas e, de facto, é um seminário ímpar em Portugal, eu diria, nesta área e fico muito satisfeito, obviamente, de fazer parte dessa série de intervenções. E tenho outro grande prazer de ver uma sala cheia, que nem sempre acontece quando se fala com alunos de História ou em sessões de História. Em Lisboa, muitas vezes estão bastante mais vazias e, portanto, fico muito satisfeito de ver pessoas em pé, que é uma coisa relativamente rara quando se fala destas coisas. E, finalmente, queria agradecer... Isso tem a ver com a qualidade do auditório. Exatamente, não, com a qualidade da organização e do interesse das pessoas. E agradeço, finalmente, primeiramente também, ao professor José Pedro Paiva, não só o convite, mas a generosa apresentação que acabou de fazer, e tão generosa que me conseguiu tirar 10 anos de vida, o que é uma vantagem. Eu não comecei em Aveiro, comecei em Macau em finais de 1980, há 35 anos. E também escrevi, por ter vivido em Macau 5 anos, foi o meu primeiro emprego na Universidade de Macau. Também escrevi sobre o Império Macau na relação com a China e, aliás, aí é que começou a ideia de pensar no Império Mogol. A ideia era um pouco pensar como é que um império que é desestruturado do ponto de vista do espaço e que funciona em redes de cidades portuárias, encontra em alguns sítios, encontrou na Índia, encontrou na China, impérios continentais que à partida parecem monolíticos, depois sabemos que não são, e como é que lida a partir de um ponto minúsculo, que é uma cidade portuária, como é que pensa esse gigante, não é? E foi a partir do que fiz em Macau há muitos anos e do que escrevi, e saiu muito disso, saiu em português, numa obra que tudo circula pouco em Portugal, diria eu, História dos Portugueses no Extremo Oriente, editada pela Fundação Oriente há muitos anos, pelo professor Oliveira Marques. Tenho vários capítulos aí e é um pouco aí começou a germinar a ideia deste último livro que o professor José Pedro Paiva falou e que realmente é o mais maduro, acho eu, também mostrando que, ao contrário dos futebolistas, com mais idade, se o cérebro não falhar, é possível fazer melhor. E eu julgo, modéstia à parte, que é o melhor que fiz, é o último, espero que não seja o último mesmo, mas é onde sinto que as potencialidades como historiador foram talvez mais longe, também por ter feito investigação para aquele livro durante muito tempo, como acontece às pessoas que têm mais idade, têm mais tempo para isso, não é? Ou têm mais tempo acumulado, digamos. O que eu hoje gostaria de trazer para a vossa reflexão
quer dizer, não é nada de novo e pode ser novo. Não é nada de novo porque até pode ser um lugar comum se olharmos ao conteúdo e à essência do que vou dizer, mas é um lugar comum que tem sido, sobre o qual tem havido pouca reflexão. Em termos muito globais e genéricos, eu diria que tem a ver, obviamente, com a história do Império Português na Ásia, mas também tem a ver com a história da Ásia moderna, sem portugueses ou sem europeus. Eu fui treinado num mestrado longo da história da Universidade Nova, na área da história do Oceano Índico, com professores franceses que eram extraordinários professores, num tempo em que, agora também há, mas em Lisboa havia mais dinheiro e tempo para as pessoas virem 2 ou 3 meses. Falávamos um bocadinho disso ao almoço, e estarem com alunos de mestrado ou doutoramento e aconselhar leituras, abrir perspectivas, e eu tive essa sorte. E, de facto, a história do Oceano Índico, sob esse ponto de vista, tem uma historiografia longa, de muito tempo, mas dos últimos 30, 40 anos, bastante revolucionária, diria eu. E o que venho aqui apresentar hoje tem muito a ver com isso. Tem a ver, classicamente, com a história da Ásia portuguesa, se quiserem assim chamá-la, e tem a ver com um vetor mais temático, mais de problema histórico, que está hoje também bastante na moda, e que a mim me interessa, não por estar na moda, mas que parece interessante, que é a história do arquivo e a ideia de qual é a história social do arquivo. Não é? Como é que as pessoas, aquilo que nós hoje chamamos fontes e utilizamos de forma extrativa, não é? Basta ir ao andar acima, provavelmente, ir a um arquivo e extrair informação para as nossas teses, para os nossos trabalhos, independentemente, quer dizer, com uma ideia de como é que ela está organizada, até podemos navegar essa informação, mas como é que isso foi concebido por quem a escreveu há 500 anos, não é? No meu caso, há 500 anos ou há 400. Qual é a história desses papéis? O que é que as pessoas pensavam dos papéis que juntavam ou que deitavam fora? Como hoje nós fazemos esse tipo de escolhas quando deitamos fora e-mails ou quando deitamos fora papéis. Isso tudo foi feito, ou que importância damos aos papéis que guardamos, e isso tem, obviamente, é a história da humanidade. Não é? O que é que as pessoas fazem ao registro escrito, até da parte mais banal das suas vidas. Isso está bastante, a forma como se estruturam os arquivos, também desse ponto de vista, etc. Isso está bastante no foco de muitos historiadores, cruzando não só períodos, muito medieval e também história moderna, mas também de várias civilizações e várias zonas culturais. Em Portugal talvez menos, mas há produção sobre os impérios desse ponto de vista. E, portanto, cruzando isto tudo, o que eu gostava de propor era uma análise de uma história do Oceano Índico. Para quem lê coisas sobre o Oceano Índico, há uma espécie de sobrecarga que é da geração da minha, os anos 80, 90, de investigação, que os temas eram comunidades mercantis, rotas comerciais, cidades portuárias, falámos há bocadinho delas, no caso de Portugal, Macau, Goa, Malaca, etc. Redes de comerciantes, commodities, não é? Portanto, os produtos, a pimenta, a canela, etc., ligados ao Império Português. E, portanto, era uma história económica não pliométrica, era uma história económica soft, digamos, desse ponto de vista, com muita história social, com muita história asiática, no sentido que se olhavam comunidades mercantis onde os portugueses entravam ou não entravam, mas já lá estavam, ou os holandeses, ou os ingleses, e falando muitas línguas, muito cosmopolita, cidades muito cosmopolitas, pensar em Malaca, por exemplo, é um bom caso. E, portanto, essa história que ainda se faz e que é importante é um ponto de partida, mas os desenvolvimentos mais recentes da historiografia vão muito no sentido de olhar às pessoas em si, histórias de indivíduos nesta circulação, biografias de pessoas pobres ou de gente mais abaixo, não é? Gente que não se vê, não são os vice-reis, os governadores, mas gente que as fontes permitem às vezes entender a sua vida banal de uma forma que 500 anos depois não é esperado que consigamos fazer, mas consegue-se com algumas dessas fontes. Histórias, por exemplo, do trabalho forçado na Ásia Marítima, colónias penais, já século XVIII, XIX, colónias penais, como é que as pessoas circulam dentro do Império Britânico, desde a Austrália até a África do Sul, histórias individuais dessas pessoas, é possível fazê-las, naturalmente, mais próximo da documentação contemporânea, é mais fácil do que fazê-las para o século XV, XVI, mas, portanto, uma espécie de história humana do oceano, é bastante mais fácil hoje de fazer e há muita gente a fazê-la.
E no meu caso, chamar aqui para o dia de hoje, chamar aqui um pouco os papéis que se produzem nessas várias histórias. Não é? Os papéis dos mercadores, os papéis das pessoas normais, das pessoas banais, os papéis religiosos ligados à circulação religiosa dos peregrinos, por exemplo, de várias religiões. Todas estas sociedades produzem papéis, não é? Portanto, por isso é que eu lhe chamei um oceano de papel, tentar perceber, ou navios de papel, tentar perceber como é que o Oceano Índico, a Ásia Marítima, o Oceano Índico e parte do Oceano Pacífico, como é que funcionam como um enorme mar de papéis, onde as pessoas produzem registros que são essenciais para a sua vida, como indivíduos, como parte de uma comunidade, como parte de um Estado, e que a nós chegaram de forma que nós olhamos como de forma extrativa, não é? Isto são fontes para eu fazer o meu trabalho, mas sem ligar justamente aos mecanismos de produção, de conservação e de importância social que esses, política, simbólica, que esses documentos e que esses papéis tiveram nessa altura. E também se liga muito a este tipo de historiografia, portanto tem muito a ver com o arquivo, não é? Aqui no caso do arquivo um pouco flutuante, com uma história que também está muito em voga, que é a história da cultura material. Não é? Não tanto uma história, não forçosamente uma história da arte no sentido mais clássico, mas uma história dos objetos e também dos objetos banais, e como é que eles circulam, neste caso, ao lado dos papéis. Não é? Vamos falar um pouco disso. Portanto, tudo isto são desenvolvimentos historiográficos que não se restringem ao Oceano Índico, longe disso, mas para os quais há muita reflexão na relação com o Oceano Índico. Eu começava talvez por olhar a um livro, porque aliás já falámos, há duas pessoas que já viram a capa, ou duas outras pessoas que provavelmente terão lido, que é um livro que eu gosto bastante. Eu vou falar de coisas que vão do fim da Idade Média um pouco até ao século XIX, da Elizabeth Lambourne, que tem coisas, aliás, sobre o Império Mogol, e é um livro chamado Abraham's Luggage, A Social Life of Things in a Medieval Indian Ocean World. Portanto, é um livro construído em torno de um documento, para quem está a estudar e tem problemas, e quem é medievalista ou modernista e pensa que os documentos não chegam, é possível fazer um livro com um documento só. O documento é a lista da bagagem, a lista da propriedade em circulação do navio de um judeu que fazia negócio entre o Cairo, e eu peço desculpa que por acaso não tenho um mapa, mas imaginem o sul da Índia, as cidades do sul da Índia, onde há comunidades judaicas muito fortes no final da Idade, na nossa baixa Idade Média, por assim dizer. E esta é a lista de 173 itens que ele transportava, as coisas que ele transportava. Portanto, a Elizabeth Lambourne faz um livro à volta deste documento e à volta dessa propriedade, o que é que cada um destes objetos pode significar para uma pessoa. E, portanto, o livro é sobre um comerciante, mas não necessariamente sobre a sua atividade como comerciante, sobre uma espécie de uma radiografia da sua vida a partir de uma lista de objetos que tinha consigo, não é? Uma lista de artefactos, se quiser. E, portanto, é um livro de cultura material, de história social, de história cultural, que não é fácil de fazer e que mostra um exercício, digamos, a mestria de um historiador bom a tratar de um assunto inesperado, por assim dizer. O meu ponto é que também, contra uma certa historiografia, eu julgo que é possível não dividir as coisas, ou seja, há Ásia Marítima antes dos europeus e depois são os europeus e há mundos conflituantes e colaborantes, mas as coisas nunca se fundem verdadeiramente. Eu também gostaria de mostrar, de tentar assinalar aqui e sublinhar aqui, é que as coisas são bastante mais mescladas, não é colonialismo, violência, escravatura, todos os aspectos que vêm com o Império Europeu do período moderno e que são conhecidos, não estão todos estudados, mas são conhecidos como o inventário de problemas. Mas queria mostrar como é difícil às vezes separar o europeu do não europeu num mundo como o mundo asiático marítimo deste período. E aqui também é interessante ligar à historiografia do Mediterrâneo no mesmo período. Penso, por exemplo, no livro da Molly Green sobre o Shared World, o mundo partilhado do Mediterrâneo neste período, apesar dos conflitos do Mediterrâneo também, mas ela insiste muito nesse aspecto e parece-me que é um bom
permite um bom paralelo com o mundo asiático dos séculos XVI e XVII, e XVIII, até, que está aqui na minha intervenção de hoje. Dois casos interessantes sobre este ponto de vista. Olhar para navios não tanto de papel, mas o que é que se passa dentro de dois navios ou duas armadas no século XVI e o que é que elas nos dizem sobre isso. Primeiro caso, uma nau que os portugueses capturaram quando se conquistaram Goa, em 1510, foi rebatizada a nau, chama-se, já rebatizada, nau Santa Maria do Monte, e que faz uma viagem entre Goa e Hormuz, no Golfo Pérsico, na entrada do Golfo Pérsico, e volta a Goa em 1520, 1521. Portanto, os documentos desta nau são conhecidos, foram estudados em primeiro lugar pelo Jean Aubin, que era um grande historiador do mundo persa e do mundo português da Ásia, e também depois publicados pelo António Dias Farinha, mais tarde, num apêndice da revista Mare Liberum, da Comissão dos Descobrimentos. E, portanto, estão disponíveis estes documentos. É muito interessante seguir o trajeto da nau, mas e o que se passa no dia-a-dia dessa nau, podemos falar um bocadinho mais adiante sobre isso. O que interessa é que na tripulação do navio e das pessoas que iam a bordo, saindo de um porto conquistado pelos portugueses, que é Goa, para outro porto controlado pelos portugueses, que é Hormuz, tudo nos anos de 1510, só há 6 cristãos a bordo. Então, os pilotos são muçulmanos, o capitão é florentino, Francesco Corbinelli, e, portanto, ou seja, há 5 portugueses e um italiano, e tudo mais são imensos muçulmanos, uma série de gente hindu do sul da Índia, e, portanto, aquilo que nós consideraríamos uma viagem oficial do Estado da Índia é feita num navio que foi capturado, que nem sequer estava em muito bom estado, e a população interior desse navio, quem vai a bordo, tem muito pouco de português. Não é? Portanto, quando se fala, se olharmos para os navios do Abraham Luggage, onde ele transporta a sua bagagem, são provavelmente muito deste género. Não é? Estamos a falar, quando se navega no Oceano Índico, essa ideia de que os europeus andam de uma maneira encapsulados em navios puros e os outros andam noutros, não funciona. Não é? E, portanto, basta pegar em qualquer viagem que a documentação permite este nível de análise para entender que as coisas são bastante mais mescladas e, portanto, também mais interessantes. Um segundo exemplo, eu escrevi há pouco tempo, vai sair na Harvard University Press, um volume sobre as viagens do Francesco Carletti, outro florentino, finais do século XVI, que dá a volta ao mundo, começa de Sevilha, Cádiz, faz todas as Índias Ocidentais da altura, chega a Manila, vai a Nagasaki e depois a Macau, e depois faz a Ásia Portuguesa, e de Goa embarca para Lisboa, mas é capturado pelos holandeses, vai parar a Santa Helena vai parar ao Brasil, e depois para a Holanda, e finalmente chega de novo à Itália. E, portanto, pediram, tem 20 e tal contribuições, pediram que escrevesse sobre o Império Asiático Português e o Carletti. Comecei a ler, já tinha lido, comecei a reler, e, de facto, é muito interessante, porque ele, por exemplo, na viagem que faz de Macau a Goa para Malaca, também há muito poucos portugueses a bordo. Ele queixa-se de mulheres asiáticas a viajar sozinhas, que é uma coisa que lhe faz impressão. Há trabalhadores contratados, bengalis, todas as espécies de asiáticos, por setor, por segmentos de viagem. Portanto, uma espécie de outsourcing para um que vai de Macau a Malaca, depois outros que vão de Malaca, entram em Malaca e vão até Goa como tripulação. Portanto, nada de uma tripulação estável, controlada pelos portugueses, estatal, etc. É bastante mais informal e bastante mais mesclado. E, portanto, podemos tentar pensar, do ponto de vista de um navio de papel, o que é que são os papéis desse navio. Não é? Percebemos que os peregrinos e tudo que são muçulmanos nos navios trazem documentos ligados às suas próprias mesquitas, etc. Essas coisas, muitos deles, obviamente, desapareceram, não chegaram às nossas... há mais para o século XIX, XX, e há trabalhos sobre isso, mas podemos imaginar, do ponto de vista de um arquivo, o que é que seria um navio destes, não é? Um navio com documentos em todas as línguas, obviamente com muita coisa oral, já falámos aqui um bocadinho, com documentos em várias línguas, com várias funções, documentos mais administrativos, mais religiosos, mais pessoais, e o navio, de facto, está longe de ser um navio português do ponto de vista do arquivo em si, não é? Não é um arquivo português
não é um arquivo em miniatura português que viaja naquele navio, é bastante mais complexo e provavelmente bastante mais interessante. Portanto, eu vou falar basicamente de dois vetores que queria notar. O primeiro tem a ver com isto, o navio enquanto um arquivo flutuante, e depois o navio enquanto fonte histórica, enquanto produtor ele próprio de documentos. Já lá chegarei. O navio enquanto arquivo flutuante tem a ver com isto que falei, não é? Quantidade possível de documentos mais variados em tipologia, em língua, em função, em proprietários, manuscritos publicados, etc. E essa mistura, onde não é possível extrair o europeu como algo que sobressai de forma pura. Dois exemplos que me parecem interessantes, um deles também trabalhei um pouco e é bastante conhecido. Há um macaense, um tipo nascido em Macau, nos anos, não sabemos quando nasceu, mas em 1622, que é cristão, chama-se Salvador Dias, mas não sabe escrever português. E faz uma viagem de comércio de Macau às Filipinas em 1622, num navio que nós não conhecemos, é capturado pelos holandeses. É capturado pelos holandeses e levado para umas ilhas que os holandeses controlavam, que se chamam as Ilhas dos Pescadores. Peço desculpa mais uma vez, não tenho um mapa, mas imaginem entre as Filipinas e Taiwan, aquelas ilhas que a China hoje disputa como suas, como parte da sua soberania. Os holandeses controlaram por um período curto essas Ilhas dos Pescadores, de 1622 a 24, e ele é levado, deve ter um tipo com habilidade, também falaram de gente do género há bocadinho ao almoço, tem muita habilidade para línguas, aprende holandês, passa a ser tradutor dos holandeses e passa das Ilhas dos Pescadores para Taiwan, que os holandeses controlavam, uma parte, os espanhóis outra, em 1624. E continua a ser tradutor para a Companhia das Ilhas, para a VOC, para a Companhia das Ilhas Orientais. Este homem, só sabemos dele e destes detalhes porque ele fugiu de Taiwan, voltou a Macau, em 1626, e escreveu sobre isso. Escreveu sobre isso de uma forma muito curiosa, que mostra como estes documentos são de compósitos. É uma pessoa muito leal aos portugueses, aparentemente, a narrativa é essa, traz uma série de novidades de Taiwan, escritas e faladas, e quando chega, aparentemente sabe falar português, e há um escrivão do Senado da Câmara que toma nota do seu testemunho. Não é? Portanto, o que nós temos, e que está publicado naquela coletânea, a Documentação Ultramarina Portuguesa, volume 2, se não me engano, é um documento ditado a um escrivão português, e que alterna entre a terceira pessoa e a primeira, porque não está muito fixo, não é? Quem é que está a falar, quem é o autor, e depois diz no fim, e o Salvador Dias assinou este documento a achar a China. Achar quer dizer à maneira. Portanto, assinam à maneira chinesa. Portanto, ele ainda assim deixou a sua marca mais original no final do documento. E esse documento é muito interessante por causa deste arquivo flutuante. Não é? Porque como é que este homem, penso, a partir do princípio que queria servir os portugueses e que estava interessado em voltar e cortar com os holandeses, o que ele fez do ponto de vista do papel, do ponto de vista da narrativa do arquivo flutuante. Duas passagens. E porquanto sempre tive intento de fugir, havendo ocasião, foi sempre notando e escrevendo em um livro de letras china, e escrevendo em chinês, todos os negócios que passavam entre os holandeses e chineses, e outros de importância, e assim mais todas as chapas, portanto, os registros, os documentos oficiais, de favor que os governadores do Chinchel, a parte sul da China, marítima, passavam aos ditos holandeses para quando Nosso Senhor, a ele, portanto, agora está na terceira pessoa, não é? O trouxesse a terra de católicos, desse de tudo fiel e verdadeira relação, para o que fosse necessário, o qual o livro, quando chegou a esta cidade, entregou ao capitão-geral das partes da China, Dom Francisco Mascarenhas, que o teve em seu poder. Por acaso não chegou a nós, infelizmente. Portanto, o que este homem faz como quase espião ao serviço da sua cidade é fazer uma espécie de um arquivo pessoal onde junta vários documentos em chinês, passar coisas em holandês, etc. Faz compõe um código, por assim dizer, e traz para Macau e entrega ao capitão da cidade, aliás, primeiro capitão-geral da cidade de Macau, e sabe o valor da informação e sabe o valor
que isso tem, obviamente, em política, em guerra e em diplomacia, mas é curioso, é um bom exemplo de como se constituem arquivos e como eles viajam nestes navios, mesmo que não tenham chegado a nós, sabemos que existem. Continuam um pouco mais adiante, diz, veja-se um pouco o salvo-conduto dele, ele vai remetendo no texto para o livro, não é? Veja-se o livro e papéis que trouxe comigo, agora fala ele, eu, enquanto lá estive, fui juntando com grande diligência, movendo-me Deus a isso, para dar lume de tudo, porque estes papéis podem ajudar muito e dar notícia para falar aos mandarins, portanto, para argumentar. E, portanto, ele sabe o valor que tem e quer o valor desse documento, quer mostrar. Portanto, isto é um exemplo de uma... como é que o navio é um arquivo flutuante? O tipo de materiais que, neste caso, que circulam, ou que circularam em Taiwan e Macau nos anos de 1600 e... dos anos 1600. Um outro exemplo, talvez mais impressivo, do ponto de vista da quantidade, é o que o colega e amigo, historiador arménio, historiador dos arménios, Sebu Aslanyan, tem aqui dois livros dele, o mais antigo, From the Indian Ocean to the Mediterranean, e este sobre a tipografia arménia nas cidades da diáspora arménia, sobretudo na Ásia, entre o período grande, do século XVI até finais do século XVIII, é um livro mais recente. Uma coisa que ele está a fazer é estudar os documentos arménios que vinham, que são 2000 mais ou menos, que vinham a bordo do nau Santa Catarina, que viajava entre o Bengala, portanto a parte oriental da Índia, e o Golfo Pérsico, Bassorá, em 1748, que foi tomada pelos ingleses. E com a captura da nau, foram capturados estes 2000 documentos arménios que pertenciam à comunidade mercantil arménia de Julfa, que é o bairro arménio, a cidade arménia dentro de Isfahan, no Irão. E, portanto, é um pequeno, relativamente já grande, arquivo arménio dentro de um navio, que tem a ver com estas comunidades da diáspora, como o Sebu chama-se sociedades de circulação. Vimos o Abraão e os judeus na Idade Média, agora tem uma história parecida, só que não é uma lista de bagagem, são 2000 documentos de todos os géneros, e ele mandou um e-mail outro dia, cada semana olha para um documento, tenta traduzir, e vai avançando aos poucos, não sei se algum dia... Mas, de facto, é notável como, porque esse navio foi capturado e porque esses documentos subsistiram, como hoje no arquivo em Inglaterra, é possível entender justamente esta dinâmica dos arquivos que circulam, portanto, um arquivo arménio, por assim dizer, individualizado dentro de um navio que é capturado pelos ingleses e que passa a... Isso acontece muito entre holandeses e portugueses e, portanto, podemos imaginar o mesmo tipo de relação e o mesmo tipo de fenómeno entre todos os impérios europeus que conhecemos na Ásia neste período. Outros exemplos que correspondem, sem ser, tenham a ver com capturas, mas exemplos de correspondência comercial e familiar que circula na Ásia de forma bastante compósita e de forma a reforçar o aspecto do navio enquanto arquivo flutuante. Dois casos interessantes, este livro que é muito conhecido, da Francesca Trivelato, The Familiarity of Strangers, onde ela usa uma parte da documentação de uma casa comercial de Goa, os Mamai Kamat, muito forte da documentação para o século XVIII, conhecida em parte, mas ainda longe de ser conhecida na sua totalidade, em várias línguas, escrita em várias línguas, e a sua relação com os mercadores judeus de Livorno, que ela explora no livro, porque o livro tem a ver com Livorno, e, portanto, aí se vê esta capacidade de uma casa comercial do final do período moderno, operando de forma multilingue, utilizar, obviamente, o navio para essa circulação e o navio ser o repositório da correspondência multilingue de uma casa comercial. Nós normalmente olhamos para os produtos, queremos saber o preço dos produtos, a quantidade, o negócio, não é? Mas esquecemos um pouco este aspecto que eu queria notar. E talvez o outro talvez até mais humano, este livro do Pierre Larson, que morreu recentemente, Oceans of Letters, Language and Creolization in an Indian Ocean Diaspora,
tem a ver com as Maurícias, finais do século XVIII, início do século XIX, e com a fixação de uma forma escrita da língua local pelos missionários franceses, o malgache, e a alfabetização de pessoas que eles convertiam, por intermédio desse sistema de fixação da língua, uma língua que não estava fixa do ponto de vista escrito, e de como essa gente que é convertida, muitos deles ex-escravos, gente baixa do ponto de vista social, e em diáspora, voltamos à ideia da diáspora no Oceano Índico, sobretudo no Oceano Índico Ocidental, utiliza essa ferramenta, que é a língua que os missionários lhe deram, por assim dizer, para escreverem cartas pessoais uns aos outros. Portanto, e daí um oceano de cartas. O que o Pierre Larson faz é recuperar, olhar para esse corpus de cartas familiares. Portanto, vimos que os mamais são cartas comerciais, sobretudo. Aqui são cartas em várias línguas, em francês, em português, etc. Aqui temos cartas numa só língua, mas mostrando a diáspora de uma comunidade de gente inesperada do ponto de vista do registro histórico. Já estamos, deve ser certo, no século XIX, mas não estamos à espera, para um modernista, não é assim tão fácil de encontrar centenas de cartas de pessoas normais, de pessoas banais, a circularem pelo Oceano Índico todo. Não é? E, portanto, essas cartas vão de navio e podemos imaginar o Oceano Índico Ocidental e os navios que lá navegam fazendo circular todas estas cartas, que são cartas pessoais, privadas, etc., numa língua fixada para a conversão, e não propriamente com essa ideia, é uma espécie de efeito lateral de um esforço missionário que foi feito pelos franceses do século XVIII, transição para o XIX. E, sob este ponto de vista, é um arquivo, o navio é um arquivo e uma biblioteca, se quisermos manter a divisão estrita entre as duas, que talvez não se justifique, mas podem imaginar a quantidade de livros que circulam no navio. Né? E aqui, pensando um bocadinho aos impérios em si, o Império Português, pensarem na Rota do Cabo, na carreira da Índia, e naquilo que vem da Índia para Portugal nessa viagem, obviamente, mais uma vez, a historiografia da economia olha para a pimenta, olha para as especiarias, olha para esses produtos, e isso basta pensar no livro de Vitorino Magalhães Godinho e de outros, é o assunto que conta, não é? Mas podemos vê-lo de outro ponto de vista. Se olharem, o Rui Loureiro notou isso mais que uma vez, e é verdade, se olharem para os manuscritos que vêm para Lisboa, enviados de Lisboa, do Chile, quase todos são assinados em dezembro, porque justamente é quando partem os navios e, portanto, para vir naquele ano têm que ser acabados naquele período. Portanto, a monção e o ritmo da navegação molda o ritmo da escrita. E se começarem a mexer nos documentos, encontram, não é? O tipo aflito, porque precisa de mandar, e agora multiplica isto por cópias. O tipo aflito precisa de mandar uma cópia de um manuscrito para Lisboa e só tem o original, e às vezes arriscam, mandam o original, porque é dezembro. Tem que ser naquela altura. Pode esperar, ou então só no ano seguinte. Há muita documentação, eu próprio China alguma coisa sobre isso. Há um jesuíta que é o jesuíta Manuel Dias, que manda tratados ao Manuel Severino de Faria no século XVII, e ele diz isso: já não tenho tempo, vai o borrão. Portanto, ele sabe que não tem tempo, e dizem não há escrivães, não há gente, não há copistas, dizem mal dos copistas locais que não sabem português, porque há muita gente que copia sem saber a língua, como é evidente, não é? E também encontramos isso quando começamos a mexer nos manuscritos, e portanto há digamos, um horizonte, um universo de escrita numa cidade como Goa, que é ritmado pelo ritmo da viagem, pelo ritmo do mar. E, portanto, naquele navio, os textos do Herédia, por exemplo, são todos, o Manuel Godinho de Herédia, vêm todos em dezembro. Portanto, há um ritmo de escrita que se adapta à monção, e o navio traz a pimenta e traz esses textos todos, o Couto. Se pensarem nas décadas do Diogo do Couto e como elas vêm para Lisboa, Maria Augusta Lima Cruz trabalhou sobre isso, é uma loucura, não é? Pensar
num volume num livro com tantas décadas, a viajar assim, não é? Sincopadamente, há cópias, não há cópias, quem é que recebe em Lisboa, é outra história, mas tudo isto acho bastante interessante desse ponto de vista. Também tem outra coisa que nós esquecemos, a preocupação do papel branco, não é? Da resma de papel, do papel para escrever, porque para fazer estes livros todos é preciso papel branco para escrever. E isso também aparece nos documentos, não é? A rota do cabo como eixo de circulação de papel. Vai para lá em branco e volta escrito, a princípio. Neste volume aqui, que foi publicado no Porto, Cartas da Índia, correspondência privada de Jorge Amaral de Vasconcelos, que é ouvidor-geral do crime em Goa, em meados do século XVI. Está online até, portanto as cartas são bastante interessantes, são cartas entre o privado e o público, não é? Ele tem uma função pública alta em Goa, mas escreve à família em Portugal, e o que é que pede para lhe comprarem isto, e pede para lhe terem azeite para quando ele voltar. Enfim, há muita coisa pessoal naquelas cartas, e uma das coisas que ele se preocupa é ter papel para escrever as cartas. Mandem-me papel, mandem-me papel. Portanto, mais uma vez, aqui com o papel em branco, a reforçar essa ideia de que o navio transporta papel em branco ou escrito, e que é um arquivo e uma biblioteca em circulação. E desse ponto de vista, o Império Espanhol tem muita coisa. Pensar, por exemplo, nisto. Carlos Alberto Gonzalez, um historiador, meu amigo, que morreu por acaso há 15 dias, historiador de Sevilha, que viu muito, para o Império Espanhol há muita produção sobre isto, não é? Quais são os livros produzidos em Espanha que vão para a América, vão para o México e para o Peru? Não é? Como é que se constituem bibliotecas coloniais a partir de livros produzidos? Depois também publicados no México, em Lima, etc. Por exemplo, sabemos que da primeira parte do Dom Quixote vão, numa certa altura, logo no início do século XVII, 70 exemplares para Lima. Nós não temos esse tipo de números para nós, quer dizer, Portugal, e não temos 70 exemplares dos Lusíadas aí para Goa, não é? Mas para a Espanha há muita documentação, há uma atividade de publicação editorial maior. Sevilha, Madrid, são centros tipográficos mais estabelecidos do que os que temos em Portugal. E depois tem muita documentação que permite consolidar o historiador entrar nestes mecanismos. Não é? Outras coisas que eles têm bastante mais do que nós é a correspondência privada. Nós, quando pensamos em Ásia e Portugal, não temos muita correspondência. Temos muita correspondência do rei, do vice-rei, e às vezes um bocado seco. Não é? O historiador tem dificuldade a ir para lá daquela linguagem administrativa, tem um bocadinho de extrair das fontes coisas que elas não nos querem dizer, como é a panagem do historiador. Mas os espanhóis têm, para a relação com a América Espanhola, têm imensas cartas privadas. Imensas. Este é um exemplo, Henrique Ott. No outro dia estava a reler umas por exemplo, um exemplo, tem muita coisa de vida privada, não é? Há um tipo de Sevilha que vai à frente, em 1580 e tal, vai para o México, e depois quer que a mulher venha e escreve e diz, traz isto, traz aquilo, e depois diz, traz quadros que os de cá são muito diferentes dos daí. Estamos a falar da cultura visual, não é? Traz quadros que aqui não são iguais. Não é? Portanto, esse tipo de cartas que circulam nas carreiras das Índias, não é? Nós não temos, temos muito menos para o Império Asiático Português, é uma pena, mas justamente para reforçar esta ideia do navio como lugar de circulação permanente de livros, uma espécie de biblioteca itinerante, não diria da Gulbenkian, mas um pouco essa ideia. Isto vem com objetos, vem com cultura material. Portanto, pensar que quando há um naufrágio perdem-se livros e perdem-se documentos. Não é? Portanto, aqui o exemplo do livro do Eduardo de Abreu é imaginar que nestas caixinhas existem documentos destes que estamos a falar. Este é o livro, para quem trabalha sobre a Ásia conhece certamente. E depois estes objetos que são importantes e que nos ligam à história da arte, não é? Mas são a materialidade da escrita. Quando começamos, para quem está a estudar e trabalha sobre este tipo de coisas, quando começamos a ler documentos, começamos a relacioná-los com este tipo de objetos que o mundo separou em arquivo-museu, não é? Mas que não eram separados no século XVI e XVII.
gavetas de escritórios, caixotes maiores, como é que se diz, arcas, etc. Em um testamento de alguém, um inventário da propriedade de alguém que morreu em Malaca, vem tudo por caixas, não é? Um caixão, não sei o quê, tem isto, e depois tem livros lá dentro misturados com outras coisas. E estes instrumentos mais pequenos, onde as pessoas guardam papéis, escrevem, isto navega também, circula com uma dimensão utilitária, com uma dimensão de trabalho. Há uma destas caixas de escritório que o Walter Saiba estava na coleção do Hipólito Raposo há muitos anos e era do vice-rei Dom Duarte Menezes, na Índia, em 1580. Ele assina a gaveta por baixo. Né? E, portanto, mostra esta relação de propriedade com o objeto. E como o objeto tem esta função, hoje está num museu ou numa coleção particular, mas tinha a ver com este mundo da escrita de que estamos a falar. E, mais uma vez, eu aqui dei muito ênfase aos impérios ibéricos, falei um bocadinho também da América Espanhola, mas imaginem isto para as outras culturas. Este livro da Ronit Ricci tem a ver com a expansão que um livro que foi escrito em árabe, que se chama o Livro das Mil Questões, A Book of 1000 Questions, que é um diálogo ficcional entre o profeta Maomé e um judeu, no século X, ou melhor, do século VII, mas o livro é escrito no século X, e finalmente o judeu converte-se ao Islão, tem a ideia do livro, como é óbvio. E este livro circula em N manuscritos em várias línguas na Ásia do Sul e na Ásia do Sueste. Em Tamil, em javanês, em malaio. Portanto, tem uma enorme circulação entre o século XV, XVI e o século XIX. E, portanto, imaginem os navios que andam entre o Mar Vermelho, a Ásia do Sul e a Ásia do Sueste, a circular com cópias destas e a evangelizar, não é? E a evangelizar, a converter pessoas ao Islão. Eu larguei-me um pouco nesta parte, a segunda é talvez mais curta, para termos tempo para perguntas, mas queria olhar um bocadinho a outra evidência, que é o navio enquanto fonte histórica. Nós pensamos no navio, mais uma vez, enquanto animal de carga, que leva atrás os produtos que os europeus criam, mas tentar pensar nele como um sítio onde se produzem documentos, ele próprio. Não só faz circular documentos, mas ele próprio é produtor de documentos, produtor de textos. Pensar neste texto, que é um texto final do século XVII, foi traduzido em inglês há uma série de anos, o navio de Suleiman, narra a um escrivão que vai a bordo deste navio e que vai de Bandar Abbas, no Golfo Pérsico, até o Sião. É uma embaixada do imperador Safávida a um rei budista, que é o rei Narai, é um rei muito importante para o Sião, segunda metade finais do século XVII. Há, por várias razões que não interessa ao caso, uma aproximação a uma grande comunidade persa no Sião, no que é hoje a Tailândia, no século XVII, e, portanto, há essas relações entre os dois. Nós conhecemos o que se passa no navio por causa de um escrivão, que chama-se Muhammad Ibrahim, que escreve e que explica também um pouco. É um navio inglês, portanto, a embaixada vai a bordo de um navio inglês que vai para o Oceano, e no regresso vem outro navio, propriedade de um mercador de Surat, portanto, um mercador indiano do norte da Índia, que tem francos a bordo, ou seja, tem europeus a bordo, e ele diz algumas coisas do que vem no navio, não é? On the deck there were two royal trunks, portanto, qualquer coisa como isto, which contain various items such as crowns, account books, portanto, traz livros, and inlay sword, por aí fora. Portanto, mais uma vez, esta ideia de que ele próprio escreve, que é o escrivão da nau, e os livros vêm nos caixotes, nas caixas grandes, nos caixões, com outras coisas. É normal. E depois chamar a atenção para dois tipos mais ligados, também muito ligados ao Império Português, dois tipos de documentação que nós tendemos a ler de outra maneira, mas que eu queria acentuar a ideia de que é documentação que é produzida no navio e por causa do navio. Não são os outros tipos de documentos que temos
normalmente utilizamos ou utilizamos de outra forma. Pensar nos livros de receita e despesa do Manal. São coisas, para quem não é historiador da economia, muito aborrecidas de ler. Não sei se concorrem comigo. Por exemplo, o meu mestre, Luís Filipe Tomás, a primeira coisa que fez foi publicar em 1966, de Malaca a Pegu, Viagens do Feitor Português, 1512-1515. Portanto, a partir do momento em que os portugueses conquistam Malaca, começam também a circular nas redes da Ásia de Suez, por exemplo, da Baía do Golfo de Bengala, e a fazer as mesmas viagens de comércio que os outros faziam, e em parceria com mercadores locais. Isso dá navios, dá livros de receita e despesa, que podemos analisar desse ponto de vista, do ponto de vista puramente económico. Não é? Qual é a quantidade de pimenta que vai e que vem, e o que vai para Martabão, e enfim, as quantidades, e qual é a parte portuguesa da nau. Podemos ver isso tudo desse ponto de vista. Mas eu queria assinalar um pouco, ou sublinhar a importância do documento em si como registro da vida daquele navio. Não é? Tem muitas outras coisas. Quem são os pilotos que vão a bordo, quantas vezes param, quem são as pessoas em terra que ajudam, quanto é que se paga a essas pessoas, como é que se transporta a água. Portanto, tudo o que é, ou seja, há uma espécie de radiografia do navio, se olharmos a um documento destes, independentemente de ser um animal de carga, não é? Como voltando à imagem da pimenta e das especiarias, etc. E isso, a documentação portuguesa permite de várias maneiras. Eu, quando tenho o primeiro livro, o José Pedro Paiva falou, Português e o Mar de Ceilão. O Mar de Ceilão, eu que batizei assim, muito influenciado pelo Bodel e pelos mares estreitos do Mediterrâneo de que ele fala, e, portanto, esta parte interior, não é? Que separa o sul da Índia do Sri Lanka. E para a minha tese de mestrado, depois acabei por nunca publicar, só temos uma vida, infelizmente, mas descobri um corpus que se chama livros, são livros das armadas do Coromandel, ou seja, livros, navios que saíam do Porto de Coxim, etc., e que faziam toda esta costa, iam até, normalmente, Nagapatinã, às vezes até São Tomé, Meliapor, e registram isso tudo, sobretudo com o interesse de ser a navegação num mar cheio de baixios, que é o interior desta separação da língua de mar que separa a Índia do Sri Lanka. Portanto, são livros muito aborrecidos à partida, porque só se vê quantidades e tudo, mas vê-se depois, começando a olhar, vê-se a perda o que se perdeu quando alguém descarregou, o escrivão tem que tomar nota disso, os pilotos locais que fazem aquilo que se faz na Barra do Tejo, que fazem entrar o navio no sítio em que os outros pilotos não conseguem. Portanto, há um pouco de vida marítima e a vida daquele navio em si, encapsulado naquele documento. E, portanto, o navio é em si um registro histórico. É um produtor de documentos que a nós nos interessam normalmente por outras razões. Outra possibilidade de fazer a mesma coisa é olhar para inventários de navios saqueados. Toda a gente saqueou navios. O looting também é um assunto que está muito na moda para os historiadores. Isto é um último, já passa. E há, calculo para os holandeses e para os ingleses, imensos inventários, para os portugueses na Ásia há vários. Há um que eu próprio trabalhei, que foi publicado pelo professor Teodoro Matos e pelo filho, pelo Paulo Matos, sobre 2 navios que os portugueses capturaram em Surat em 1630, cuja carga foi vendida em leilão em Goa. O Sanjay também não publicou o documento, que está no arquivo histórico ultramarino, mas fala de um navio que foi capturado pelos portugueses e que ia de Masulipatam, da costa oriental da Índia, para o Mar Vermelho. E, portanto, isso são, mais uma vez, amontoados de números que dizem muita coisa, que permitem quase um estudo antropológico dos navios. Não é? Dá uma espécie de, digamos, um acidente que acontece a um navio. É um bocadinho mais ruínas de Pompeia, não é? Aconteceu ali uma coisa que faz cristalizar o navio e que nos permite, através de um inventário, que é um bocadinho biased, porque é feito por um escrivão europeu, fala de mouros, fala de, sei lá, superstições, fala de várias coisas que não é um escrivão neutro, não é um escrivão cristão que fala de um navio muçulmano e do que é que vai a bordo. Mas é uma espécie de radiografia, de uma espécie de... Conseguimos congelar o navio naquele momento, não é? E passá-lo ao papel. E os inventários de saques permitem esse tipo
se não nos perdemos na floresta dos números, permitem-nos esse tipo de trabalho. 2 exemplos de coisas que o Sanjay, que é muito antigo, no outro dia falava com ele disse, aquele artigo dava para 5 ou 6. Isto foi feito num volume de homenagem ao Charles Boxer, e eu era novo e queria impressionar, uma coisa tão rica que nem se consegue ler. Está tão cheia de coisas. E outro mais recente, do Pirates and Pilgrims, da Plunder, está um outro um navio mogol que fazia a peregrinação para Meca, não é? E este tem a perspectiva do capitão, não do inventário imperial, ou do inventário colonial feito por europeus, mas do capitão mogol do navio. Portanto, é um artigo interessante também. Eu parava aqui um bocado abruptamente, porque já o tempo voou mais do que eu queria, e para termos tempo, uma vez que há muita gente, para termos tempo para conversar um pouco. E peço desculpa, sobretudo, não ter trazido um mapa, o que para mim é mais ou menos inato, ou Walter, algumas pessoas na sala, para outros não será, e peço desculpa. Muito obrigado.